Olá, bem-vindos! Eu sou Vivi Távora e hoje nós vamos conversar sobre a importância da leitura em cada fase de desenvolvimento. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Vivi Távora, eu sou mãe do Mateus, um rapaz de 23 anos. Eu sou mãe da Valentina, que estaria fazendo hoje 5 anos, e eu sou mãe do Pietro, de 2 anos. Além disso, eu sou autora de literatura infantil, eu tenho mais de 200 mil livros vendidos, sou diretora do Mini Mega Leitor, do Jeito de Viver Família, com meus sócios Sara Braga e Paulo Vieira. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês dessa experiência de maternidade, paternidade e leitura e literatura infantil. Então, nós vamos começar falando sobre a importância da leitura em cada uma das fases de desenvolvimento e depois eu vou falar da importância da leitura em qualquer fase de desenvolvimento. A gente vai começar falando da fase intrauterina. Por que é importante que você, pai, mãe, vovó, tio, tia, leia para um bebê ainda na barriga da sua mãe? Ouvir a voz dos pais. Enquanto os pais leem para a criança que está na barriga, eles já vão estar se conectando através do som com a criança que está na barriga. E existem diversos estudos que comprovam que, sim, o som entra no útero e essa criança, pelas ondas do líquido amniótico, escuta a voz dos pais. Então, o benefício de se ler para as crianças, para os bebês, desde enquanto estão na barriga das suas mães, é ouvir a voz dos pais. Além disso, existe uma conexão em amor. Existe uma conexão em amor através do livro. O que é ler para um bebê, por exemplo, dentro da barriga da mãe? É um pai ou a própria mãe se sentar, dedicar aquele tempo específico para ler aquele livro específico. E existe ali um tempo dedicado do pai e da mãe para aquela criança, um tempo específico. Aí você pode estar falando assim, Vivi, que bobeira, porque é óbvio que uma mãe que está com um bebê na sua barriga dá a essa criança tempo de qualidade. Não. Existem mulheres que podem passar a gravidez inteira sem se conectar em amor com o filho que está no seu ventre. Eu tenho uma história de uma pessoa que já estava com 8 meses de gravidez. Ela trabalhava tanto, eu via ela trabalhar tanto, ela se dedicava tanto ao trabalho, que alguns dias antes dela sair de licença para ter bebê, ela olhou para mim e disse assim, nossa, eu até esqueci esse tempo inteiro que eu estava grávida. E esquecer que estar grávida é esquecer de se conectar em amor com aquela criança que está no seu ventre. Por mais que essa mãe, eu sei que era uma mulher cuidadosa, fez o pré-natal completo, se alimentava bem, mas se esqueceu emocionalmente de que tinha um ser sendo construído no seu ventre. E o livro, ele pode ser esse conector. Eu vou contar para vocês uma outra história, que é real, que é a minha história. A Valentina, minha filha que hoje está no céu, ela nasceu com 6 meses. 6 meses de gestação. E ela ficou 10 dias na UTI. E desde o primeiro dia na UTI, eu lia para a Valentina um livro meu, que eu tinha escrito. E todas as vezes que nós chegávamos na UTI e que eu começava a ler para a Valentina esse livro, a Valentina se mexia, mesmo entubadinha. E era o mesmo livro que eu lia para ela durante a gestação. Porque eu passei uma gestação toda deitada e eu precisava, durante muito tempo, fazer algumas atividades. Então, eu comecei a ler muitos livros para a Valentina. Então, a Valentina, depois de nascida, na UTI, tinha memória daquele livro que eu lia para ela enquanto ela estava no meu ventre. E importância, por quê? Que é importância. Por que a criança que está no ventre da mãe já vai tendo experiências de importância quando leem um livro para ela? Primeiro que já no ventre, uma mãe e um pai parados, dedicando tempo a ela, ainda mesmo quando ela é um serzinho sendo gerado no ventre. E depois,
A quantidade de histórias, a quantidade de imagens, fotos, vídeos, que quando essa criança for crescendo, você vai poder mostrar para ela. Filha, olha o dia que a mamãe leu esse livro para você. Filho, olha como você mexia na barriga da mamãe quando eu lia essa historinha para você. Então, a fase intrauterina é a melhor fase. Se perguntarem para mim, quando eu devo inserir os livros na vida dos meus filhos? Eu diria, antes mesmo deles serem concebidos. Para no dia que você descobrir que você está grávida, que você está grávido, você pegar aquele livro e dizer para essa criança, eu já tinha esse livro aqui guardado, só esperando saber que você estava na minha barriga. Tá bom? Então, são 3 benefícios de inúmeros benefícios para a leitura na fase intrauterina. Agora a gente vai para a fase de desenvolvimento de 0 a 3 anos. Quando você lê um livro para uma criança de 0 a 3 anos, você estimula a fala. Essa criança, e eu vivo essa experiência hoje com o Pietro de 2 anos, quando você lê, ela reveza entre olhar para sua boca, gesticulando, e para o livro que você está manuseando. Então, você estimula a fala dessa criança quando você oferece para ela o livro. Um outro benefício maravilhoso é que você cria o hábito. Hoje, por conta do Mini Mega Leitor, muitas mães falam, eu não estou conseguindo desenvolver o hábito na leitura do meu filho de 6 ou 7 anos. É claro que um hábito, quando ele é adquirido, quanto mais nova for a criança, mais chance de se perdurar aí dos 7, 8 e até mesmo na adolescência. Então, oferecer livros, oferecer leitura para crianças na fase de 0 a 3 anos estimula, nutre a criar o hábito da leitura. Além disso, ler para uma criança de 0 a 3 anos diverte. E a gente sabe que nessa fase que eles estão com o aprendizado, a aprendizagem em total ebulição, eles querem, precisam de diversão. E o livro pode sim ser esse elemento no seu dia a dia de diversão, de brincadeira, de estar juntos em família. Além disso, de 0 a 3 anos, a leitura ajuda a tirar o seu filho e a sua filha das telas. Longe de mim, que sou super tecnológica, querer dizer para você que você não tem que oferecer tela de maneira nenhuma para os seus filhos. Longe de mim. Não é isso que eu quero dizer. Mas a tela, ela tem uma função diferente na fase dos 0 aos 3 anos. É óbvio que essa criança precisa aprender no contato com outras pessoas, na brincadeira, no se sentir seguro e amado pelos seus pais. Então, o livro, ele é um elemento para tirar de você a necessidade de oferecer tela para os seus filhos. E aí eu vou fazer uma parte aqui para falar de tela. Esses dias me perguntaram assim, Vivi, quanto tempo é recomendado de tela para os filhos? Eu falei para a pessoa assim, olha, eu poderia até te dizer que a Organização Mundial da Saúde diz que 0, que não devem ser oferecidas telas para crianças nessa idade. Mas eu nem vou entrar nisso, não vou entrar nem nesse mérito. Eu falava para a pessoa, o que eu quero te perguntar é, quanto tempo que você precisa que o seu filho fique na tela? Porque quando nós, pais, oferecemos as telas para os nossos filhos, não é porque nós entendemos que as telas são importantes para o desenvolvimento infantil deles, para o desenvolvimento deles. É porque nós precisamos oferecer a tela para eles, seja para a gente fazer uma atividade, às vezes para tomar um banho, gente. Eu não estou aqui para te julgar. Quantas vezes eu sozinha com o Pietro em casa, precisava fazer alguma coisa, eu coloquei o tablet na frente dele, sabendo o que eu estava fazendo, ele ficou vendo o vídeo e quando eu terminei a atividade que eu precisava fazer, que eu fiz muito rapidinho, eu tirei a tela dele. A tela estava ao meu serviço e não para estimular nada no Pietro. Então, a pergunta é, quanto tempo que você precisa que a tela fique diante do seu filho?
E por que você está fazendo isso? Qual é o seu benefício em fazer isso? E essa consciência é algo extraordinário. E por que, que o livro ajuda a tirar as telas das crianças? Porque se desde a barriga você oferecer leitura para o seu filho, quando ele nascer, você oferecer leitura para o seu filho, ele facilmente se distrairá, se divertirá com um livro em mãos. Eu falo isso por experiência própria. Pietro ouve histórias desde a barriga, hoje ele tem quase 2 aninhos e ele vive sentado no chão, brincando entre os seus brinquedos e os seus livros. E muitas vezes, eu vou dizer para vocês, eu chamo ele para brincar quando ele está lendo o livro e ele prefere o livro, porque ele é muito concentrado e, de fato, os livros visualmente atraem muito ele. Tá? Então, o livro ele pode te ajudar a tirar as telas das crianças de 0 a 3 anos. E eu vou falar em todas as fases de desenvolvimento. Conexão em amor e importância. Conexão em amor, porque você senta, você abre um livro, você olha no olho da criança, você lê o livro, você interpreta, você faz sons, você brinca, você faz uma cosquinha, você faz um cafuné, você está conectado em amor com o seu filho. E importância por quê? Porque se você fizer tudo isso que eu falei, sem estar segurando o celular, mas olhando nos olhos do seu filho, da sua filha, eles vão sentir o quanto eles são importantes porque você está dedicando aquele tempo para ele através da leitura de um livro. Então, esses são alguns dos inúmeros benefícios de você ler para uma criança que esteja aí na fase de desenvolvimento de 0 a 3 anos. Depois, crianças de 3 a 6 anos, crianças que estão na fase de desenvolvimento de 3 a 6 anos. Ler para essas crianças prepara cada uma delas para a alfabetização. Ou seja, ter no seu universo livros, palavras, fonemas, esse papel e caneta também, prepara essa criança para a fase desafiadora de aprendizagem, que é a alfabetização. Se ela já tem uma leitura de mundo, se ela já tem o hábito de ver as palavras, né, que para ela são desenhinhos no livro, se ela já está acostumada, embora ela ainda não saiba decodificar, mas ela já está acostumada com o texto, com a cadência do texto, com a pontuação, com o som das palavras bem articulados, automaticamente essa criança está pré-preparada para a alfabetização. Depois, nessa fase, a leitura estimula a imaginação. Na ebulição da aprendizagem, essa criança, através da leitura de personagens, através de enredos, através das imagens, vai tendo a sua imaginação cada vez mais estimulada, cada vez mais nutrida. O livro também, nessa fase de desenvolvimento, favorece a sociabilidade. Porque essa criança, já aí, né, um pouco mais crescida, ela pode interpretar o livro para você, ler, né, o livro para você. Ela pode levar o livro, de repente, para a pré-escola, partilhar o livro com os amigos, conversar com você sobre o livro. Ou seja, o objeto livro, a leitura, favorece a sociabilidade. Sem contar que ainda nessa fase, o livro também favorece tirar as telas. Se o seu filho foi nutrido com leitura desde a fase intrauterina, passou a primeira fase lendo o livro, com toda certeza, aqui vai ser fácil você trocar a tela por um livro, embora seja um pouquinho mais desafiador do que, claro, com as crianças de 0 a 3 anos, mas esse, aqui nessa fase, ainda é um recurso para você. Cria o hábito. Vivi, não li para o meu bebê quando ele estava na barriga e não li para o meu filho de 0 a 3 anos, porque hoje ele tem 4 anos. O hábito ainda pode ser implantado, implementado no seu filho.
É claro que outros hábitos já foram adquiridos por essa criança. E esse hábito novo pode demorar um pouquinho mais de tempo do que o que você gostaria. Mas não desista, porque ainda é tempo e sempre é tempo de você criar o hábito da leitura. E você, como adulto, seja você o adulto que lê, ou seja você o adulto que não lê, sabe o quanto hoje, na sociedade que vivemos hoje, é importante o hábito da leitura. A leitura com fluidez, a leitura com ganho de informação, a leitura como um instrumento de diversão, de lazer e de bem-estar. Tá bom? E aí, como eu já disse, em todas as fases eu vou falar e vou repetir, porque essa é um dos benefícios mais importantes, é conexão e amor e importância. Quanto maior for a criança, mais ela tem cognição para compreender o quanto aquele tempo que você, adulto, está dedicando a ela é importante e o quanto ela é importante para você estar parado, concentrado, concentrada nela e na leitura. Então, conexão em amor e importância ainda são benefícios enormes da leitura na fase de 3 a 6 anos. E aí, a gente tem a fase de 7 a 9 anos. A fase que a criança está aí sendo alfabetizada, algumas já foram alfabetizadas, depende da metodologia de ensino que você escolheu, mas a leitura nessa fase, a leitura ainda mediada, dependendo da idade ou do perfil de leitura dessa criança, ela ajuda a desenvolver a escrita, para aquelas crianças que ainda estão sendo alfabetizadas, ela ajuda a desenvolver a leitura em si, porque, é claro, uma criança que foi recém-alfabetizada não tem a cadência da leitura, a não ser que ela já seja uma leitora há algum tempo. Então, desenvolve a escrita, desenvolve a leitura, também continua estimulando a imaginação, à medida que os livros trazem outros universos, à medida que os livros trazem outros desafios. Também é possível criar hábitos, sim. É mais difícil? É mais difícil. Porque, imagina, do 0 aos 7 anos, aos 8, aos 9 anos, uma série de outros hábitos já foram adquiridos por essa criança. Um novo hábito tem um pouquinho mais de dificuldade de ser adquirido. Mas, mesmo assim, você precisa, e você vai entender no finalzinho desse vídeo, você precisa nutrir o hábito na leitura do seu filho e da sua filha. Então, se você chegou aqui e tem filhos entre 7 e 9 anos, eu quero te dizer, não desista, insista, persista, tenha a ambição de ter um filho leitor, porque vai valer a pena. E aí eu estou te trazendo todos os benefícios da leitura na fase de 7 a 9 anos. Também tirar das telas, principalmente se a criança já tinha o hábito antes, então é muito mais fácil prevenir telas através dos livros, claro, com a proporção do que é possível usar de tela para uma criança de 7 a 9 anos. Conexão em amor e pertencimento. Eu falei até o quê? Até aqui eu falei o quê? Importância. E aqui é pertencimento. É trazer essa criança para a escolha do livro. É trazer essa criança para a escolha do momento de ler o livro. Quando eles são menores, você fala, senta aqui, vem ler com a mamãe. Eles vão lá correndo e vão ler com você. De 7 a 9 anos, eles podem criar uma resistência, utilizar a leitura para dar pertencimento. Qual é a hora que você prefere? Olha só, você pertence a essa família, tanto que você faz escolhas aqui dentro. Então, aqui, conexão em amor e pertencimento. Utilize a leitura como um objeto de pertencimento, como uma ferramenta, de pertencimento. E aí, fase de 10 a 12 anos, quem não ensinou até aqui faz o quê? Insiste, persiste, para que não tenha ainda mais dificuldade depois dessa fase. Então, o que eu quero te dizer, se você chegou aqui com um filho, com uma filha que não tem o hábito de leitura e que tem entre 10 e 12 anos, é que você é a única pessoa responsável por nutrir o hábito da leitura dos seus filhos. Não
transfira essa responsabilidade para a escola. Faça você o que você tem que fazer na sua casa, porque a professora em sala de aula tem muitos alunos para fazer isso. E você é mãe, é pai desse pré-adolescente, você precisa se empenhar. E o benefício favorece a sociabilidade, cria hábitos, porque você vai estar aí nesse momento treinando essa criança para criar, esse pré-adolescente, né? Para criar esse hábito, e ele é conector de conversa. A leitura é conectora de conversa. Imagina só, seu filho está lendo um livro, sua filha está lendo um livro, que você tem que ter lido antes, ou pelo menos saber do que se trata aquele livro. Você lê o livro, às vezes até antes, se você quiser ser um pai e uma mãe, 100%. Vocês leem esse livro antes e conectem conversa, façam conexão. Olha, aquele livro X, vamos supor que seja dinossauro. Nossa, esse livro que você tem dos dinossauros, na página tal, os dinossauros fazem uma confusão, que nananana, você está fazendo conexão de conversa com a criança que está na fase de pré-adolescência, que pode, muitas vezes, ela por si só não vir até você. Mas você tem a leitura como um conector de conversas. E, claro, eu não escrevi aqui, mas também está aí, tá? Conexão de amor, importância e pertencimento são nutridos através do hábito da leitura. Pronto, passamos aí nas principais fases de desenvolvimento, da intrauterina até de 10 a 12 anos. E agora, quase a razão de ser para nós estarmos aqui, existem 3 outros motivos para promover a leitura em qualquer idade, inclusive em você, que é adulto, em você que é adulta, que são os 3 superpoderes da literatura infantil. Isso mesmo. Não estou falando de leitura de qualquer livro, eu estou falando da leitura de literatura infantil. A literatura infantil, por conta da sua estrutura, por conta da sua concepção, de como ela é concebida mesmo, ela tem 3 superpoderes. É claro que no mundo acadêmico não é chamado de superpoderes. No mundo acadêmico, o que eu vivi e chamo de superpoderes são chamados de funções. Então, no mundo acadêmico, a literatura infantil tem algumas funções. Eu escolhi 3 funções que, no meu entendimento, são as principais funções da literatura infantil e transformei essas funções em superpoderes, para que você hoje compreenda o quanto a literatura infantil pode ser uma ferramenta importantíssima na sua casa para a criação e educação dos seus filhos, mas também para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Vamos lá. Pó humanizador, bem lúdico. Trouxe bem lúdico para vocês. É o primeiro superpoder da literatura infantil. O pó humanizador. O que é o pó humanizador? O livro de literatura infantil, ele gera em si um exercício de reflexão. Ele promove o afinamento das emoções e a criança consegue perceber a complexidade do mundo e dos seres. Vivi, como assim pó humanizador? E eu vou te dar exemplos. Por exemplo, uma criança, 3 anos, tem acesso a um livro onde um pirata está lá no alto mar e encontra um polvo muito nervoso. E aí, esse pirata, olha só, nervoso, talvez pode ser que a sua criança não tenha muito contato com pessoas muito nervosas. Então, ela já começa a entender que existem pessoas que podem ser um pouco agressivas, como é o caso do polvo. E aí, o que essa criança vai fazendo através da leitura? Ela vai percebendo que os seres são complexos, que aquele polvo que estava meio bravo, e que o pirata queria combater, e que todas as pessoas lá na cidade queriam combater, na verdade, estava desesperado, porque o seu filho estava preso numa rocha. E ele estava pedindo ajuda, só que ninguém escutava ele. Então, à medida que o teu filho lê essa história 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ele vai tendo a
as emoções dele afinadas. Ele vai nutrindo empatia, ele vai nutrindo uma percepção diferente de como os seres se comportam. Então, o livro de literatura infantil, por conta das suas personagens, por conta da informação que está lá dentro, por conta do enredo, das superações que existem dentro do livro, ele tem o pó humanizador. Não oferecer livros de literatura infantil, livros superpoderosos, livros de qualidade para o seu filho, faz com que você esteja excluindo ele da possibilidade de usufruir do pó humanizador da literatura infantil. E aí tem o segundo superpoder, que também é uma função, claro, academicamente falando, mas eu trouxe aqui de forma lúdica, que é o raio social. O livro, por si, ele já é um objeto sociável, né? Ele promove a sociabilidade. Só que no caso da literatura infantil, o livro, ele traz uma conversa da criança, do leitor, seja ele leitor ouvinte ou leitor mesmo que decodifica as palavras, ele traz a conversa da criança com vários interlocutores através de múltiplas linguagens. Eu vou traduzir para você. O livro foi escrito, o texto foi escrito por um escritor ou uma escritora. Esse escritor tem uma visão de mundo. Ele vê o mundo de uma forma. Esse escritor tem uma forma de falar, uma linguagem específica. Esse texto vai conversar com o seu filho à noite antes dele dormir, porque você lê o livro antes dele dormir. Esse texto, essa visão de mundo, vai conversar 500 milhões de vezes com seu filho, porque eu tenho certeza que o seu filho pede para ler o mesmo livro muitas vezes, como quase todas as crianças fazem. Então, o seu filho se sociabiliza com o autor, mesmo sem nunca ter visto o autor, mesmo sem nunca ter conversado verbalmente, né, presencialmente com esse autor. Existe aí uma conversa. Aí você fala, Vivi, só isso? Não. Ele conversa com o autor através do texto, ele conversa com o ilustrador através das ilustrações, porque as ilustrações contam outra história. Ele conversa com o editor, ele conversa com o diagramador, porque o formato do livro ele tem uma razão de ser. Não se iluda achando que livros são objetos inofensivos, no sentido de que foram criados assim, de qualquer jeito. Não, existe um cuidado com os livros, o formato, se ele é quadrado, se ele é retangular, alguns livros redondos, se o papel dele é pólen, se o papel dele é couché, se é lisinho, se tem brilho, se tem um brilhinho extra. Tudo isso tem uma intenção, e essa intenção veio do editor, veio do diretor de arte desse livro. Então, entender que o seu filho conversa com todos esses interlocutores através de múltiplas linguagens, através do livro de literatura infantil, ou seja, ele conversa com mais gente do que você poderia imaginar. E aí ele ajuda, claro, a criança a socializar, a compreender essas múltiplas linguagens. E aí, o terceiro superpoder, porém não o menos importante, ondas terapêuticas, biblioterapia. Existem muitas linhas da psicologia que utilizam o livro, em especial o livro de literatura infantil, para trabalhar, aí eu falo trabalhar porque realmente é o que é feito, trabalhar as emoções, os traumas em crianças e adultos através do livro de literatura infantil. O livro de literatura infantil ele tem esse superpoder de ondas terapêuticas porque a criança consegue ter acesso a soluções de problemas e conflitos internos do dia a dia por meio do que as personagens, por exemplo, vivem nas histórias. De repente, se você não tiver o hábito de conversar olhando no olho do seu filho, o seu filho pode ter um problema na escola, um problema, daqueles problemas de criança ou de pré-adolescente, né, que para eles é enorme. E ele, de repente, vê aquele mesmo problema sendo solucionado num livro através de uma solução que a personagem deu. Então, o livro de literatura infantil, quando ele é realmente literatura infantil, ele tem, sim, esse superpoder de ondas terapêuticas, porque a criança se projeta nas personagens, ela pode fazer catarse, ela pode ter a solução dos problemas. Infinitas possibilidades acontecem através do livro de literatura infantil, boas ou ruins.
Não se engane de achar que um livro é um objeto inofensivo. Dependendo da fase de desenvolvimento que o seu filho ou a sua filha está, ele pode não ter cognição, escuta o que eu estou dizendo, cognição para entender o que você, adulto, entende. Às vezes, um tema trazido de uma forma específica, para você pode ser algo que a tua cognição de adulto, ou seja, você já passou por todas as fases de desenvolvimento, seu cérebro já está aí, embora ainda esteja acontecendo o desenvolvimento neural, mas você já é adulto, você tem cognição que o seu filho, que tem, por exemplo, 3 anos, não tem. Então, quando eu digo aqui de livros de literatura infantil, eu estou falando de livros de qualidade. E eu vou ser um pouquinho mais específica. Eu vou falar de livros superpoderosos, que é o termo que a gente aqui no Mini Mega Leitor usa para definir a nossa forma de fazer literatura infantil. Livros pensados para serem objetos de nutrição para o seu filho, para a sua filha e, inclusive, para você. Mas nós vamos falar mais em outros vídeos sobre os 3 superpoderes da literatura infantil, sobre a nossa metodologia Lugar Seguro para Ler. Em outros vídeos, eu espero de verdade que eu tenha te convencido de que é importante sim, independente de qual fase de desenvolvimento seu filho esteja, é importante sim que você nutra nele a leitura de literatura. Então, eu vou fazer 3 convites para vocês. Inscreva-se no canal do Mini Mega Leitor, ative todos os sininhos que você puder e nos siga nas nossas redes sociais Mini Mega Leitor. Um beijo, até o próximo vídeo.